Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha para alcançar mais pessoas. Então, gente, vamos para mais um vídeo aqui da Palavra de Deus, né? O último nós paramos no 28 de Jeremias. Os capítulos são bem longos, mas vamos de fé, em pouquinho a gente termina ela. 29 de Jeremias inicia assim. Vou tirar meu óculos, né? Tô com um pouquinho de dor de cabeça. Fica melhor sem o óculos para ler, né? A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. 29 de Jeremias. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vós fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Dar-lo-eis para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróprio, entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutaste, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os cativeiros que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante
dos vossos olhos. E tomaram deles uma maldição todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome, palavras que não lhe mandei dizer. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Zemaías, o Neelamita, falarás dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo o homem obsesso, e que profetiza para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendes a Jeremias, o Anatotita, que vós profetizas? Porque por isso nos mandou dizer para a Babilônia: o cativeiro muito há que durar. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. E ler a Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Zemaías, o Neelamita. Porquanto Zemaías vos profetizou, eu não o enviei, e vós fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. 30 de Jeremias. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que eu te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando a luz? E por que se tem tornado macilentes todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Temas, pois tu, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porquanto, assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possa ser ligado. Não tens remédio que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti. Porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro.
E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém já pergunta. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Eis sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicar-los-eis, e não serão diminuídos, e glorificar-los-ei, e não serão acanhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles. E farei aproximar a ele, se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, saiu uma tormenta varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei também com amorável benignidade de te atrair. Ainda te edificarei e serás edificado. Ó Virgem de Israel, ainda serás adornadas com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das gentes. Proclamai, cantai louvores e dizeis, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e os de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminhos direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, e dizei àqueles que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão, exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e aos azeites, aos cordeiros e aos bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Eita glória! Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentações e choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, fui castigado, como novilha ainda não tomado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso?
criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por eles as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão estas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a minha alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até ao maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Gorebe, e virar-se para Goá, e todo o vale dos cadáveres, e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro. Enorme esse 31. Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derrubarão mais eternamente. 32. A promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18 de Nabucodonosor. Cercavam, porém, então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os deles. E ele levará Zedequias para Babilônia, e ali estará, até que eu o visite, diz o Senhor.
e ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananiel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananiel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é teu o direito de herança. E tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananiel, filho do meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. E subscrevi o auto, e selei-o, e foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Ananiel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura de compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinha nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselhos e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os teus caminhos e segundo o fruto das tuas obras. Tu puseste sinais e maravilha na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens nesse dia? E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que juraste a seus pais, que lhes havias de dar, terra que emana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram, pelo que ordenaste. Lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela pestilência. E o que disseste se cumpriu. Eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que eu ateste testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira, com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que edificaram e até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, e os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para minhas costas, e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando eles. Não deram ouvidos para receberem o ensino.
Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram aos altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, das qual vos dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado, na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem neles seguramente. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem, e bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vos dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos e os selarão. E farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. 33, estou suando. 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre eles saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Eu os purificarei de toda a maldade, com os que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com os que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória. Entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-te-ão, e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que são assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais. Ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do noivo, e a voz da esposa, e a voz do que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar o gado. Na cidade das montanhas, na cidade das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo,
e Jerusalém habitará seguramente. E esse é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que esse povo fala, dizendo: as tuas gerações, que o Senhor elegeu agora, os rejeitou? E desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto de dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. 34. Predisse a sorte de Zedequias. A palavra que o Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e disse-lhes assim: assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes de certo será preso, e serás entregue na sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará, boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá: assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás. E conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e plantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. Porque eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laques e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. A palavra que o Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhe apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz concerto com os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo as forro de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vós havieis hoje convertido, e tinheis feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinheis feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome.
Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um a seu servo, e cada um a sua serva, os quais já tinha despedido, forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouviste a mim para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para espada, para pestilência e para fome, e dar-vos-eis por espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que transpassarem o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, que fizeram diante de mim como o bezerro, que dividiram em tuas partes, passando pelo meio das tuas porções, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregar-os-ei, digo, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nela. 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Zalum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantarei, nem possuireis vinha alguma, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a essa terra, dizemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes? E vos enviei todos os meus servos e profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedeceste a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhe ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que farei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam.
e a casa dos recabidas, disse Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Gente, eu vou parar aqui no 35, né? Porque a gente viu que é bem grandinho os capítulos, né? São enormes. Então, gente, esse foi a leitura da palavra de hoje, né? Tudo o que Deus mandou o profeta Jeremias passar a seu povo, as bênçãos, e se ele não fosse obediente, né? As maldições. E assim aconteceu. Então, vamos ler a Bíblia, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos ver o que Deus falou tanto aos antigos, como as promessas que Ele tem para os nossos dias vindouros, né? Que aquele que for fiel a Ele, amá-lo de um puro e sincero coração, e o servir de todo o seu coração também, irá para a glória, né? Irá morar junto ao Pai. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima leitura da palavra de Deus, se assim Ele permitir.